E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que é um canal completo para quem está no processo de habilitação, então entre e fique à vontade. Aqui nós temos 6 vídeos por semana, simulados reais do Detran, resumos de todas as matérias explicadas, provas simuladas de todas as matérias comentadas e ainda shorts com dúvidas explicadas a pedido de alunos. Então já se inscreva, comente, compartilhe e não se esqueça do like. Deus abençoe e bons estudos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Esse vídeo, como eu disse, vai ser falando sobre, primeiro, esse tópico de falar sobre o que é legislação e o que é trânsito, e depois nós já vamos direto para o órgão, Sistema Nacional de Trânsito. Bom, matéria é legislação de trânsito, tá? Primeira coisa que eu devo entender aqui, pessoal, antes de começar a estudar sobre os órgãos, é saber o que é legislação, né? O conceito de legislação e depois o conceito do que é trânsito. A legislação é o quê? É um conjunto de normas e de leis. Só que a legislação de trânsito, além de normas e leis, ainda tem decretos, resoluções e portarias. Então eu já sei o que é legislação. Legislação é normas e leis de alguma coisa em algum lugar. Conjunto de leis e normas. De trânsito é que entrou decretos, resoluções e portarias. Calma. Não entendeu? Volta e reveja novamente. Reveja novamente? Errou! Reveja. Agora, sobre o Sistema Nacional de Trânsito, né? O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, federais, dos estados estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Todo órgão que se diz trânsito, todo órgão que fala trabalho com trânsito, ele faz parte do sistema, tá? O SNT, Sistema Nacional de Trânsito, tem por finalidade o exercício das atividades de... Ele vai distribuir todas essas atribuições, todas essas funções para esse conjunto de órgãos federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. Qual que seriam eles? Formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidade, julgamento delas, né? Julgar recursos, planejamento, administração, normatização e registro de veículos. Então vocês vão ver que agora as próximas páginas que nós vamos passar aqui vai complementar o que eu já te disse, né? O que eu já disse para vocês. Então, primeira coisa, quem é que administra o SNT? Ministério dos Transportes. Primeira coisa. Segundo, anota aí no seu caderno, no seu livro. Todo órgão que eu apresentar aqui para vocês, vocês vão fazer 3 perguntas para ele. Destas perguntas vão vir 3 respostas. Essas 3 respostas é o seu resumo. Davi, você está falando que se eu fizer 3 perguntas, estiver estudando num livro ou algum material e ele me der as 3 respostas, é isso que eu preciso saber para a prova? Yes, é isso que você precisa saber para a prova do Detran, para o exame do Detran, para a prova simulada do Detran 2024, dos simulados e etc. Novamente repito, antes de marcar a prova de vocês ou já marcada, não esquece de assistir os resumos das matérias aqui para que você tenha uma bagagem maior. Simulados? Sim, mas primeiro a bagagem, né, dos resumos, tá bom? Então, 3 perguntas, quais são elas? A primeira pergunta é o que ele é. O que esse órgão é? Normativo, executivo, fiscalizador, recursal e etc. A segunda pergunta é o que ele faz, qual é a função dele? E a última pergunta é particularidades, o que ele difere de outro? Qual é a diferença desse para aquele? O que diferencia os dois? Beleza? Não entendeu? Volta. Davi, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Calma, gente, relaxa, fica tranquilo, tranquila. Você sempre vai temer algo que você não conhece. Fica de boa. Assista esse vídeo várias vezes ou então vai pausando, vai anotando e por aí vai. Relaxa que vai dar tudo certo. E errar é humano. Persistir no erro que não é. E uma outra coisa, a persistência, ou seja, a repetição que leva ao aprendizado. Beleza? Então vamos iniciar as nossas 3 perguntas para todos os órgãos.
Primeiro ponto, quero clarear a mente de vocês. Quando nós falamos de normativos são aqueles que estabelecem, criam, tá? Não aplicam não, eles estabelecem, criam as normas, as leis de trânsito. Então, normativo vem de normas, aqueles que estabelecem. Executivos são aqueles que aplicam, ou seja, aqueles que executam as normas que os normativos fizeram. Tá bom? Então nós falamos desses três aqui. Fiscalizadores. A função do fiscalizador não é fiscalizar em primeiro lugar, é patrulhar. Fiscalizou, achou algo errado, manda para os executivos executarem. Tá vendo que uma coisa vai encaixando a outra? E recursais são os que oferecem recursos. Fui penalizado injustamente. Recurso. Ou onde que eu vou no recurso? A gente já vai falar no local. Mas quando é recursal é aquele que oferece recursos para penalidades impostas injustamente, erroneamente, etc. Então, se você não entendeu até aqui, volta o vídeo e vê de novo. Antes de ir para frente, vamos por etapas. Não entendeu aqui? Volta novamente, escuta, anota, depois lê, fala e depois vamos para frente. Agora vamos para a parte da prática das três perguntas. Vamos aos normativos. Normativos são três os órgãos. Vamos falar um por um. Nós temos o CONTRAN. O que é o CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Primeira pergunta está respondida. Segundo, o que ele faz? Ele é o órgão máximo normativo consultivo da União. Ele é o maior, a autoridade dele é federal, é no Brasil. Legal, já sei qual que é o maior. Beleza. E a particularidade dele dos outros? Simples, ele é criador da Câmara Temática. A Câmara Temática, que é um órgão técnico que oferece estudos, né, para a Política Nacional de Trânsito, ou seja, ele dá ideias ao CONTRAN de normas, de leis que vão agregar na nossa Política Nacional de Trânsito. Difícil? Vê de novo. E mesmo depois de toda a explicação, ficou com dúvida? Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários que a gente volta e conserta. Mas eu creio que está bem completinha essa aula aqui, está bem top. Então o comentário vai ser o joinha, o coraçãozinho, que gostou, que conseguiu captar as mensagens. Segundo órgão normativo, nós temos o CETRAN, que é o Conselho, o Conselho Estadual de Trânsito. O que ele faz? Órgão máximo normativo consultivo. É mesmo? Quase igual o CONTRAN? Ele é quase igual. Só que a autoridade dele, a atuação dele é no Estado, que é a terceira pergunta, né? O que difere ele dos outros. Da mesma forma, o CONTRANDIF, o que é? Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O que ele faz? Órgão máximo órgão máximo normativo consultivo. Diferença, atua somente no Distrito Federal. Tá vendo? Começou a facilitar, né? Essas três perguntas começou a entrar na sua cabeça. Você já está começando a ver. Não, legal. Vou fazer com todos, anotar, vou fazer um resumo. Faça isso. E nós não temos, né, órgãos normativos no município. Até aqui tudo bem? Para frente. Agora vamos para os executivos, aqueles que executam as normas. Primeiro, Senatran. O Senatran hoje, atual, né, antigamente era chamado de Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, hoje Secretaria Nacional de Trânsito. O que é? Secretaria Nacional de Trânsito. O que faz? O órgão máximo executivo da União, a autoridade dele é no Brasil inteiro, ele que executa. E não é nenhuma particularidade que eu estou falando ainda não, estou falando a função dele. É ele que mantém e organiza o BINCO, a Base de Índice Nacional de Condutores, o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENAINF, Registro Nacional de Infrações, e o RENAEST, Registro Nacional de Estatísticas. Ele é um baita de um banco de dados, tudo relacionado a trânsito, documento de carro, documento de habilitação, tá nele, tá? Mas lembre-se de uma informação muito importante aqui, ele não emite documento nenhum. O único documento que ele emite, que é a particularidade dele, é a Licença Internacional de Trânsito.
Ué, Davi, mas quem é que emite esse tanto de documento? Nós vamos chegar lá, tá? Então, já anotou? Fez as averiguações aí? Eu garanto para você que se você seguir o que eu tô falando aqui, você vai entender sobre órgãos. Ok? Então, para frente. Detran, o que é? Departamento Estadual de Trânsito. Só existe um por estado. O Detran da sua cidade, do seu estado, está localizado na capital. Qualquer outro Detran que não seja aquele da capital não é um Detran, é um Ciretran que a gente vai falar depois. Detran, o que ele faz? Ó, é ele que acompanha o aperfeiçoamento, né, de vocês aí nas autoescolas, acompanha a autoescola, todo aquele processo de habilitação, ele tá na área, tá bom? É ele que emite os documentos de habilitação, documento de veículo, sob delegação do Senatran, ou seja, o Detran emite, mas é com permissão do Senatran. Tá? Então essa atribuição é do Detran, emitir documentos de habilitação e documentos de veículo. Ok? E a particularidade do Detran, mais uma, é que é o único que emplaca, licencia e vistoria, aquele processo de transferência de carro, de emissão de documento, é ele. Tá? Não se esqueça disso. Detran e Denatran tem essas particularidades mínimas aí, mas pode confundir. Agora, o Ciretran, pessoal, Circunscrição Regional de Trânsito, é o órgão que está no seu município, que faz as atribuições do Detran, mas não é Detran. Então, quando você falar, eu vou ali no Detran, se não for na capital, é um Ciretran, uma Circunscrição Regional de Trânsito, que tem as mesmas funções do Detran, mas é um Ciretran. Beleza? Os mais complicadinhos nós já falamos. Agora vamos para os executivos rodoviários. Aqueles que vão aplicar a Política Nacional de Trânsito em suas jurisdições. Por exemplo, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito. Ele aplica a Política Nacional de Trânsito nas rodovias e estradas federais. Departamento de Estrada de Rodagem aplica a Política Nacional de Trânsito nas rodovias e estradas federais, ou seja, a sua jurisdição. Ou seja, aonde eles têm autoridade. Eu tinha uma outra palavra, no limite de sua jurisdição. É isso mesmo. Tá bom? E nós temos aqui no município, né, o órgão executivo rodoviário municipal, que seria a prefeitura, que aplica a Política Nacional de Trânsito nas vias do seu município. Fiscalizadores. Polícia Rodoviária Federal, patrulha, fiscalizou. Achou algo errado? Manda para o executivo executar. Polícia Militar Rodoviária Estadual, patrulhou, fiscalizou. Achou algo errado? Manda para o executivo estadual aplicar as penalidades, né, as medidas administrativas, o que deve ser feito. Tá bom? Cada um no seu quadrado, nenhum atravessando o caminho do outro, tá bom? E o agente de trânsito, por exemplo, guarda municipal aqui em BH e também a BH Trans, aí na sua cidade pode ser outro, mas é o agente da autoridade que vai fazer o mesmo e mandar para o órgão municipal executivo, prefeitura, tá bom? Por último e não menos importante, JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Ela é isso. O que ela faz? Ela aplica recursos interpostos, ela te ajuda a se defender por uma ocasião onde você foi multado, penalizado injustamente. A autoridade dela é no estado, no Brasil e no município, porque ela se interliga uma com a outra, ela troca informações. Tá? A Junta Administrativa de Recursos de Infração, certamente, ela fica localizada próximo ao Detran ou Ciretran da cidade onde você está operando, e ali você pode mostrar, tentar provar para ela que existe um recurso, e se ela vê que existe algum recurso ali para te ajudar, ela vai te ajudar. Nós temos uma política, né? Nós temos não, né? O Sistema Nacional tem que você recorre a uma infração ou uma penalidade que seja na JARI pela notificação que chega e pela multa. Se você recorrer à JARI nessas duas ocasiões e não tiver êxito, você pode recorrer em segunda instância no CETRAN contra a DIF, mas em segunda instância, como eu acabei de dizer. Tudo bem? Pessoal,
Novamente, eu garanto, se você fizer as 3 perguntas para os órgãos, tiver as 3 respostas e usar esse resumo para você estudar para a prova, eu creio que órgãos para você não será problema na prova. Então, fica aí a minha explicação, as minhas dicas, os meus macetes que eu apliquei quando fui aluno e agora passo para os meus alunos como instrutor. Eu espero que isso ajude imensamente você, porque o que eu quero, o propósito do nosso canal é ajudar você a passar na prova do Detran, na prova simulada, muita gente chama também de exame do Detran, tá? Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e comente, gostou, te ajudou, e também você pode colocar aqui nos comentários a matéria que você queira, que você quer, né, que nós façamos algo mais profundo, algo mais explicativo para vocês. Tudo bem? Um grande abraço, Papai do Céu abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Bater uma salva de palma aqui pro profissional.